da terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me.
Igreja do Senhor. Que a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor possa estar visitando a sua casa, a sua família nesta noite, amém? Estamos aqui como família, como igreja, reunidos para um culto de louvor e adoração ao Senhor, para um culto de oração, onde demonstramos para o Senhor a nossa total dependência dEle. Para abrirmos esse culto, vamos ter uma palavra de oração com o nosso irmão Alexandre. Oremos. Santo Deus maravilhoso, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome, Senhor. Amém. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, Senhor, pela saúde, meu Deus, pela paz interior que tu tens nos dado, meu Deus. Receba esse culto, Senhor, que nós estamos prestando a Ti. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia. No livro de Salmos, nós vamos estar lendo Salmo 145, do verso 13 até o verso 18. Vamos todos juntos? O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nos sustenta, Ele tem nos sustentado. Coisa maravilhosa é sabermos que nós estamos nos braços do Senhor, protegidos e guardados pelas mãos poderosas do nosso Deus. Neste momento nós vamos estar louvando ao Senhor como igreja, todos cantando juntamente com a irmã Naí, o hino 310 do cantor cristão. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado protegido. Eu desejo caminhar, inimigos me perseguem, eu sucumbo, Salvador. Muito aflito te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, pois sem ti não posso andar, com o coração aflito. Venho a ti para implorar, ó, escuta, Cristo, os rogos que te faço com fervor. Dá-me abrigo nos teus braços e protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde posso repousar. A minha
cansada e um abrigo possa achar. Já eu creio que me atendes, eu confio em ti, Senhor. Nos teus braços abrigado, bem seguro estou, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado protegido. Eu desejo caminhar. Amém. Que bom podermos louvar ao Senhor com essa certeza que estamos nos braços do Senhor e quando estamos lá, ninguém pode nos tocar, nem o mal. Amém? Neste momento nós vamos ter um momento de oração, nossa família clamando ao Senhor, porque a palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, e o povo de Deus somos nós, somos as famílias reunidas, e neste momento nós vamos estar levantando um clamor ao Senhor, pedindo a Deus por nossas famílias, pedindo a Deus por nossa nação, pelas pessoas que estão de frente, trabalhando nos hospitais, em outros locais, mas que estão de frente com essa pandemia. Nós vamos estar orando pelos nossos pastores, colocando diante do Senhor toda a nossa necessidade, porque Ele tem cuidado de nós. E para esse momento de oração, eu quero convidar a nossa irmã Geralda. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por falar contigo nesta hora. Neste momento, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, todas as famílias, ó Deus, da nossa igreja, em Tuas santas mãos. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pelo nosso sustento, Senhor, pela provisão, Senhor, de tudo aquilo que nós necessitamos. Senhor, queremos colocar, Senhor, diante de Ti, a vida daqueles profissionais de saúde, Senhor, que estão de frente, Senhor, trabalhando durante este período da pandemia. Senhor, cuida de cada um deles, ó Deus. Olhe por suas necessidades, ó Deus. Cuida, Senhor. Neste momento nós queremos, ó Deus, colocar a nossa igreja em Tuas santas mãos. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão num leito de enfermidade, outras, ó Deus, que estão sofrendo pela perda de um ente querido. Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja consolando e cuidando de cada uma dessas vidas. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus, os pastores da nossa igreja, os pastores das igrejas espalhadas pelo mundo todo, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, com o Seu olhar de misericórdia, Senhor, sobre cada um deles. Senhor, neste momento queremos Te pedir, ó Deus, pela nossa nação, o nosso querido Brasil, que está doente, Senhor, está sofrendo. E nós Te pedimos, ó Deus, pela cura espiritual do nosso país. Olha, Senhor, pelos governantes dos mesmos, ó Deus, que eles tenham temor a Ti, ó Deus, que tenha, Senhor, instrução vinda do alto, Senhor, para que possa governar essa nação. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, porque cremos, ó Deus, que coisas grandiosas o Senhor tem para realizar em nós e através de nós. Muito obrigada por tudo, eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Vamos todos juntos? O título é A Bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre.
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Louvado seja a palavra do Senhor, que nos garante que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem usado de bondade, como diz, esse título que nós acabamos de ler. O Senhor tem usado de bondade para com os seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, seu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos no campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de
falácias. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Neste momento nós vamos estar ouvindo um louvor com a nossa irmã Lucinéia. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando aí na sua casa, no seu coração nessa noite. Adore o Senhor comigo. Vamos juntos matar a saudade. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus pés.
o pregador da noite. Boa noite, irmão. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Paulo, aos demais pastores auxiliares, a oportunidade de ir hoje trazer uma palavra, a oportunidade de participar junto com os irmãos, de trazer um texto que fale comigo e fale contigo também. E hoje eu queria me fazer valer aí do mês da juventude, falar sobre este tema, recomeço. Tão interessante, né? A palavra recomeço, o significado, algo tão forte, tão contundente e que para mim é muito presente até, inclusive, às vezes me faço valer, inclusive, dessa ideia de recomeço, tanto na terapia, nos conselhos e outras coisas mais, na minha própria vida. E a vida é cheia de recomeços. Nós temos inúmeros motivos para recomeços. A gente tem motivos, por exemplo, de perda, e perda financeira, principalmente num tempo em que estamos aí de pandemia, né? A gente percebe que as pessoas elas tinham um ganho, talvez perderam o seu emprego, talvez tinham um negócio e refizeram o seu negócio, vão ter que refazer um planejamento. Tinha um devido gasto, já precisa refazer este gasto. Aí é um recomeço de vida a partir de uma questão financeira. Por perda, luto, por exemplo. Eu estava esses dias lá no velório do pastor Jorge Bertoldo e fico imaginando o que é viver 40 anos do lado de um homem e não tê-lo mais. Sim um recomeço. A gente traz este recomeço. Eu falo um pouco mais de luto depois, porque também tem essa experiência do recomeço. Recomeço, por exemplo, pode ocorrer por uma questão de crescimento pessoal. Nós temos uma linha, nós temos uma conduta, nós temos uma forma de tocar a vida. E aí a gente começa a ver e passar por situações, às vezes decepções, e aí a gente ultrapassa decepções, muda o foco, a direção, às vezes a companhia, a metodologia, e retoma uma caminhada para um crescimento pessoal. Inúmeras situações você pode lembrar até da sua vida, mesmo que for um recomeço por uma questão de crescimento pessoal. Existem os recomeços por uma questão de crescimento emocional. Há recomeços emocionais, né? Amizades que se desfizeram e de alguma forma elas voltaram a partir de uma situação que ocorreu, que cria uma oportunidade para recomeço de amizades, às vezes chateações, tristezas, decepções, e aí por alguma situação da vida você ganha essa oportunidade de recomeço de uma amizade. Nós temos inúmeros exemplos aí. Recomeço de namoro, estava namorando aí, de repente não deu muito certo, alguma coisa não foi muito correto aí, na sua cabeça ou na cabeça da sua namorada, do seu namorado, desfazem, depois voltam, um recomeço. Há recomeços também de questão de casamento. Às vezes nós temos inúmeros exemplos de pessoas em que estavam casados e por alguma situação também tiveram umas dificuldades, mas depois vieram a questão do recomeço, né? A questão de ter que retornar ou refazer a vida, ainda que seja com a mesma pessoa. São situações. E há recomeços espirituais, né? E aí eu tenho hoje um exemplo clássico de recomeço, embora a Bíblia é um repositório de referências em modelos de recomeço. Nós temos inúmeros recomeços aí na Bíblia. Nós temos um monte de exemplos de recomeço, eu poderia citar bastante, mas eu queria usar o clássico nosso aí, de Lucas capítulo 15, para falar sobre recomeço. Lucas 15, a partir do versículo 11,
o texto fala da parábola do filho pródigo. Perdoe não ler contigo, porque eu quero ganhar um tempinho aqui, mas se você quiser depois ler aí Lucas 15, do 11 em diante, muito interessante até, você não lê apenas do 15, do 11 em diante, mas lê a partir do versículo 1, que ele vai te dar um motivo das parábolas, das três, né? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Mas a parábola do filho perdido, aliás, a parábola do filho pródigo, né? Ele nos traz três personagens, dois pródigos e dois possíveis recomeços. Primeiro, o personagem é o pai, né? O mais emblemático, o mais forte e contundente, mas que Timothy Kelly, no livro dele lá do Deus Pródigo, chama, e diz que a parábola fala de um Deus pródigo. E diz um Deus pródigo porque pródigo significa dispenseiro, né? Que esbanja perdão, que perdoa além do possível, se é que existem merecedores de perdão. Mas às vezes, por exemplo, no ambiente jurídico, a gente fica pensando, fulano de tal pode ser que a partir da defesa tenha direito a ser perdoado. Às vezes nós, na situação normal, por exemplo, na criação dos nossos filhos, nós falamos nós temos situações em que a gente fica pensando, aqui precisamos perdoar e passar por cima devido a uma falha, e assim vai. Às vezes nós temos aí situações dos males o menor para perdão, mas a verdade é que perdão sempre exige um esforço, existe dispensar algo. E o texto mostra um pai perdoador, esbanjador, aquele que é pródigo porque ele pega alguém que gasta tudo que ele deu, que não merece mais nada porque já teve a sua parte e foi embora, e aí volta tendo gastado a sua parte, mas que agora é perdoado. Um Deus pródigo, um pai pródigo, e ainda que a palavra seja pejorativa, desagradável para a gente entende que ele esbanjou o perdão, ele gastou, ou ele abriu mesmo as dispensas para dar perdão a esse jovem que retorna. Só quem é perfeito em perdoar pode perdoar de maneira pródiga, assim. E é interessante que é Lucas que relata, né? Porque Mateus ele apresenta a Cristo como rei aos judeus. E o outro evangelho, Marcos, apresenta como servo aos romanos. Mas Lucas apresenta como um homem perfeito aos gregos. E só quem é perfeito pode perdoar de uma maneira tão pródiga, tão dispenseira assim. O nosso Senhor é perfeito em perdoar. Homens e mulheres como eu e você que já fizemos inúmeros caminhos de recomeço. Eu posso lembrar de situações, você pode lembrar de situações que nós nos voltamos para Deus para pedir perdão por uma situação que ocorreu e que a gente precisa refazer este caminho, sabe? Talvez dos mais simples possíveis, os pedidos de perdão, mas também de situações em que a gente lembra de coisas ou de pessoas em que refizeram um caminho inteiro com Deus. Saíram e voltaram e Deus perdoou e refizeram o seu caminho. Então eu te apresento este pai dispenseiro, pródigo, para você que necessita nesta noite de perdão para recomeçar. Sabe, é possível que você de fato esteja pensando aí nas suas mazelas, né? Como um filho sentado pensando, gastei tudo, esbanjei, estou muito distante do pai, mas a parábola lhe apresenta um Deus pródigo, um pai pródigo, dispenseiro, disposto a te perdoar para que você possa voltar esse caminho de recomeço. Não permita que a vergonha lhe impeça de dizer, pai, pequei contra ti, e contra ti somente falhei, e recomece a sua caminhada. Há inúmeros pontos de recomeço nesse caminho,
E Deus te dá hoje, quer te chamar esta oportunidade, a este chamado de oportunidade, para que você possa recomeçar a sua vida. Jovem, adolescente, adulto, idoso, pessoas que talvez estejam ao alcance desta mensagem e que talvez estejam pensando, será que Deus pode me perdoar? O Pai vai te perdoar se de fato do teu coração você buscar o perdão da parte de Deus. A parábola apresenta o filho pródigo, o perdido que recomeça. Um filho perdido, um filho distante, um filho que vai embora, que gasta tudo, que abandona a casa do pai, que abre mão da presença do pai, que abre mão da companhia do pai. E aqui muitos de nós nos identificamos, motivados muitas vezes por um desejo enorme de reconhecer as nossas falhas, nós retornamos para os nossos caminhos ou para o caminho de Deus. Recomeçar é algo que ocorreu na vida de um monte de pessoas que a gente, por exemplo, no meio cristão chamamos de reconciliação. Pessoas que de alguma forma, em algum momento da vida, fizeram uma análise e perceberam, caramba, eu estava lá na casa do Pai. E por que eu não posso voltar e vou continuar esta vida? A história cristã é cheia de exemplos de homens que necessitaram recomeçar e recomeçaram, tiveram esta coragem de recomeçar. Às vezes com lágrimas nos olhos, mas certeza no coração e na mente para voltar e convictos de que precisava mudar e precisava recomeçar. Bill Hybels, em um sermão, num evento aí de liderança, uma vez disse que para que a gente tome atitudes de recomeço, nós precisamos e é necessário um descontentamento santo para a mudança de postura. E aí ele dá exemplo, por exemplo, de Davi ali ouvindo todos os dias um homem gritando e desafiando o exército de Deus, e ele diz, não aguento mais não. E aí ele faz a ligação disso com o Popeye, né, que conta ele a história, Bill Hybels conta essa história, e que Popeye é um cara muito tranquilo, muito pacato, muito gente boa, que apanha de brutos o tempo todo. Mas quando Popeye vê que Olivia Palito, sua namorada, está em apuros, ele então diz, não, eu não aguento mais. E aí ele come seu espinafre e vai para uma postura de mudança. Existem momentos em que a gente para e diz, chega, eu não aguento mais. Motivações surgem muitas das vezes por não suportar uma dor. E esses dias eu estava... eu, na verdade, tenho há muito tempo, já um ano que tenho tentado terminar de escrever um livro. E o título do livro é A Vida Após a Morte. Há de existir, não de eternidade, mas na terra, no luto, nas fases do luto. E eu lembro que eu mesmo, quando passei por uma situação de luto, de tristeza, teve um dia que eu sentei e disse, não dá para recomeçar. E aí, a partir de um momento, de uma experiência, que eu olhei para minha família e digo o seguinte, não dá, chega, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, não dá para pegar uma dor da vida e me permitir estar aqui nessa procrastinação, mas preciso mudar, eu preciso recomeçar, eu preciso retomar, eu preciso colocar de volta. Eu não aguento mais olhar para minha família e ver que a minha família está aí necessitando e esperando uma atitude minha. Sabe? O menino olha a sua realidade e diz, eu não aguento mais. Tu talvez hoje precisa de um recomeço. E talvez você tenha passado por inúmeras situações. Talvez esteja distante, sei lá, há uma situação muito emblemática às vezes de a gente achar as pessoas que foram culpadas, e eu não quero nem entrar no mérito disso, se é que existem os culpados ou não, mas o que me importa é que você precisa tomar uma atitude, pois não aguenta mais viver dessa forma e precisa voltar para a casa do Pai. É isto que o filho pródigo faz. Ele gastou tudo, ele está completamente distante, ele está completamente completamente jogado,
sofrendo, uma vida difícil, sofrida, triste, abandonada, sem ninguém. Mas ele levanta a cabeça e diz: chega, eu não aguento mais, eu preciso mudar. E ainda que seja um ambiente de dor e de tristeza, ele vai colocar o seu passo no caminho, vai voltar para Cristo, vai voltar para a casa do Pai, para um ambiente de mudança. Chega, eu não aguento mais. E talvez haja um grito de liberdade hoje a ser dado por você, para romper contra o pecado, para romper contra o marasmo, para voltar para Jesus, pois hoje é um dia de recomeço para você. E por fim, há um filho perdido que não quis recomeçar. E a parábola se concentra numa crítica religiosa. Se você, por exemplo, pegar o início do livro aí, o início do capítulo 15, você percebe que ela não está nem concentrada completamente na questão do filho pródigo que saiu e voltou. Está muito mais concentrada numa crítica aos fariseus e escribas, porque este jovem não aceita este perdão dado pelo pai ao filho, que sai e gasta tudo. A parábola, ela revela sim uma necessidade gritante de um menino que sai e gasta tudo e precisa de um recomeço, mas também fala da necessidade de um jovem que está ali na casa do pai e que precisa de um recomeço. A parábola mostra um perdido de uma forma mais sutil. Há um gritante, que é o que sai e gasta, mas há um sutil que não tão devastador assim, e não tão pródiga assim, não tão gastante assim, mas que necessita também de um recomeço. Alguém que está baseado o seu relacionamento com o pai nas suas formas comportamentais, nas éticas, na ética da vida, no que fazes, eu não bebo, eu não fumo, eu estou na casa do pai sempre, eu sou merecedor disto. E numa teologia triunfalista, né, muitas das vezes a nossa geração se perde, porque a gente encontra muita gente decepcionada com Deus. Por quê? Porque achava que merecia muita coisa, mas no final das contas, quando passa uma situação difícil, seu coração é tomado às vezes de amargura, de rancor, de falta de perdão. Aí entra aquilo que nós hoje conhecemos aí na sociedade de os decepcionados com Deus, os desigrejados, e aqueles que não são nem decepcionados nem desigrejados, mas simplesmente basear o seu relacionamento com o Pai nas linhas comportamentais, o que eu faço, e não o porquê eu faço. Muita gente perdida, sim, porque saiu e precisa de recomeço. Mas muita gente que está do lado do Pai, mas precisa de um recomeço, porque não sabe nem mais qual é o motivo de estar ali. Tem relacionamento com Ele baseado no envolvimento do que fazer, não por que fazer. E aí eu lhe chamo a atenção apenas para parar e pensar como é que está o seu relacionamento com Deus, como está o seu coração, como está a sua vida, pois pode ser que hoje talvez seja assim uma noite de recomeço para você também. Então essa é a parábola de gente que necessita de um pai dispenseiro, porque às vezes a gente fica pensando, será que ele vai nos perdoar? Sim, sim. Há um pedido de perdão e há uma mudança de comportamento. Sim, comportamento. Existem sim aqueles que saem e ficam pensando, não aguento mais, eu preciso voltar. E aí na dor a gente rompe com chega, eu não aguento mais. E muitas das vezes é na dor que a gente encontra sim a Cristo, mas nem sempre na dor. Às vezes é simplesmente num nível de consciência de saber que nós necessitamos do caminho com Cristo e é o único caminho para a nossa vida. Mas também de muitas pessoas que estão mais completamente já gelados, inertes, paralisados, num relacionamento do que fazer, não por que fazer. E eu faço porque eu amo a Cristo e o meu relacionamento com Ele é valoroso, é alimentador, edificante e fortifica as nossas vidas. Você necessita de um relacionamento com Deus. Você precisa de participar da festa com o Pai,
por amor a Cristo. Deus te abençoe e que essa noite seja uma noite de recomeço para ti, que tem um Pai dispenseiro que está pronto a recomeçar com aquele que saiu, mas com aquele também que não saiu, mas precisa mudar a sua postura de relacionamento com o Pai. Amém?